Olá, meu nome é Sérgio Dantas e você está em mais um vídeo do curso de GeoGebra. E nesse vídeo eu vou abordar como construir círculos, arcos e setores utilizando o GeoGebra tanto para o smartphone quanto o GeoGebra Clássico 5 para o computador. Aqui ao meu lado você vê aqui o meu smartphone e eu já estou aqui com o meu GeoGebra instalado, como eu mostrei em um vídeo anterior. Neste vídeo eu vou usar também o GeoGebra Clássico 5, como eu falei, que vai ficar aqui na reserva para quando eu for acessá-lo com você. Eu vou aqui remeter você então à minha tela maior, vou aqui acessar dispositivo móvel e vou tocar aqui no ícone do GeoGebra. Abre-se então essa interface aqui e agora eu vou escolher o GeoGebra Geometria. Clico então neste ícone e aqui foi carregada a interface do GeoGebra Geometria, como você pode ver. Faça isso então aí também no seu dispositivo enquanto você acompanha esse vídeo. Como você pode notar, eu tenho aqui uma parte branca, que aqui é a janela de visualização, onde eu construo os meus objetos no GeoGebra. Eu tenho aqui também ferramentas básicas e aqui eu tenho um ícone de uma calculadora, que é o campo de entrada onde eu posso digitar comandos, e aqui eu tenho um círculo e um triângulo representando as ferramentas gráficas ou as ferramentas iconográficas, né? Então eu tenho um conjunto de ferramentas. Esse aqui é um dos elementos mais importantes, que é o de mover, de arrastar, mas eu tenho aqui como clicar em mais. E aí vai abrir um conjunto de ferramentas que eu posso descer até a parte mais inferior. Mas olha, eu vou descer até a parte inferior e aqui ainda continua tendo uma opção mais. Eu vou clicar aqui mais. Então, agora com isso, eu abri todas as ferramentas. Eu vou voltar aqui até a parte mais superior. Estou rolando aqui. Ferramentas básicas, aqui eu tenho ferramentas de editar, eu tenho ferramentas de construções, eu tenho aqui medições, ferramentas de pontos, todas aquelas que você costumou já ver no seu GeoGebra para o computador, retas, e aqui eu vou concentrar meu trabalho mais nesse conjunto aqui, de círculos, arcos e setores, ok? Então eu vou construir aqui um círculo dado o seu centro e um de seus pontos. Então se eu clicar na ferramenta, cliquei no ícone, aparece uma ajuda aqui embaixo, dado centro e um de seus pontos. Essa ajuda diz o seguinte: selecione o centro e depois um ponto do círculo. Então eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Bom, construir o círculo. A ferramenta continua selecionada, como você pode ver aqui indicado no GeoGebra. Eu devo sempre clicar onde? Em ponteiro. Cliquei no ponteiro, olha, já estou com a ferramenta mover selecionada. Então eu consigo manipular aqui os meus pontos A e B. Então aqui eu consigo diminuir ou aumentar o raio do círculo. E se eu clicar no círculo, o que acontece? Eu consigo arrastar o círculo. Então isso aqui são recursos do GeoGebra para o quê? Para o smartphone. Olha, eu posso clicar aqui e arrastar a janela mais para cima, ocultada. Aqui eu tenho círculo e o que? Centro e raio. Eu vou clicar aqui e ao invés de dar uma medida aqui, eu vou digitar R de raio, R minúsculo. Clico OK. O que aconteceu? Construí um círculo, mas o que era o raio que eu entrei? Eu vou clicar aqui na calculadora para ir na entrada. Olha, e aqui está indicando, o raio igual a 1 e varia de menos 5 até 5, mas o raio não pode ser negativo. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou acessar então aqui as configurações. Ao acessar as configurações, eu tenho o nome, o valor mínimo, que é menos 5, então eu não quero que seja menos 5, vou clicar aqui e vou deletar. E agora ele fala, por favor, verifique a estrutura do seu comando, né? Eu vou clicar aqui então no mínimo e vou digitar aqui, eu quero 5, teclo Enter. Ah, mas aí ficou o mínimo 5 e o máximo 5. Não pode ser. Eu clico novamente aqui, deleto e coloco o quê? 0. Aí sim. Então eu tenho lá o quê? Um raio, né? R, mínimo 5, máximo 5 e incremento 1. Não, incremento 0.1, que eu vou então selecionar no meu controle deslizante. Vou clicar aqui fora, olha o que acontece. Eu voltei aqui para as definições, e eu tenho um controle aqui que com o meu dedo eu posso manipular. E o meu raio vai modificar lá no círculo, na parte visual. Como seria então essa construção se fosse feita no GeoGebra para o computador, né? Então eu tenho aqui com a tela, eu vou clicar aqui na ferramenta de círculo, círculo, dado, centro nos seus pontos, círculo, centro e raio. Então eu vou
clicar aqui em um ponto e aqui vai aparecer raio. Eu vou digitar aqui então R, igual eu fiz no smartphone. Clico OK. O GeoGebra pergunta, ele não constrói automaticamente igual lá no GeoGebra para smartphone. Criar um controle deslizante? Eu vou dizer o seguinte, sim, criar um controle deslizante. Ele criou, ó, o controle deslizante está aqui. Vou teclar ESC e vou verificar que o controle deslizante ó, fica negativo aqui também. Por quê? Porque tem um padrão para construir controles deslizantes. Como que eu altero isso? Basta eu clicar com o botão direito, ó, sobre o fio ou sobre o ponto aqui, não importa. Eu clico aqui, ó, e acesso o quê? Propriedades. A minha janela de propriedades está anexada aqui à minha janela de visualização. Então, eu vou acessar a aba o quê? Controle deslizante. Tá? Então tem várias abas, né? Básico, álgebra, avançado, e eu vou acessar controle deslizante. No valor mínimo aqui, eu vou colocar o quê? 0. O valor máximo, lá no smartphone foi 5, aqui eu vou colocar 10. E aqui, ó, eu posso colocar 0.01, fica mais sensível, né? Aí você fala assim, onde que eu acesso salvar? Tem salvar aqui? Não. Isso já está configurado, basta fechar a caixa de propriedades, ó. Então eu tenho aqui, ó, 0 e vai crescendo, ó, até 10, ó, até ficar muito grande. Então eu vou diminuir o zoom aqui, vou clicar em mover janela, teclo ESC para selecionar o ponteiro, ó, e eu consigo, ó, colocar até 10. Então, passou a ter um controle deslizante. Então, é assim que eu faço a construção aqui no GeoGebra para o computador. Voltando aqui para o GeoGebra no smartphone, olha que coisa interessante que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou clicar aqui nas ferramentas, né? Vou selecionar o botão mover, que já está selecionado, e vou pegar esses meus círculos, ó, e vou colocar no cantinho aqui. Aqui entre as ferramentas de círculo, lá onde está a ferramenta de círculo, lá embaixo, ó, círculo, tem uma ferramenta de nome compasso. Cadê a ferramenta compasso? Está aqui, ó. Selecione um segmento ou 2 pontos. Vou clicar novamente para aparecer novamente ajuda. Selecione um segmento ou 2 pontos para definir o raio e depois o centro. Então eu vou ter que ter um segmento, eu vou clicar aqui nesse círculo, ó, vou clicar neste ponto aqui e aqui. Vamos verificar o que acontece. Ele selecionou as duas coisas. Vou clicar aqui. Olha, ele construiu um círculo com a mesma medida desse. Tá, então, e se eu quisesse modificar as medidas desse círculo que tem centro C aqui? Vou clicar no ponteiro e vou clicar aqui. Qual é o círculo que tem centro em C? Círculo com centro em C. Como que está definida a sua medida? Ó, raio. Então quer dizer que se eu modificar aqui então o comprimento do círculo original, o outro que foi construído com o compasso também é alterado. Mas vamos fazer uma experiência um pouco diferente? Vou colocar esse círculo aqui e esse outro círculo aqui. E vou fazer o seguinte, ó, volto nas ferramentas gráficas, lá em círculos. Então, aqui novamente em círculo. Eu vou clicar em quê? Círculo dado centro e um dos seus pontos. Então eu clico aqui no ponto E e aqui no ponto F. Agora eu vou clicar na ferramenta compasso, eu vou clicar neste círculo aqui e vou construir um outro círculo aqui. Então, eu construí, vou clicar no mover, né? E agora eu vou modificar aqui, ó. Olha o que acontece, o outro círculo fica dependente desse daqui. Bom, vamos lá para o GeoGebra para o desktop. Eu vou então deletar essas coisas que eu fiz aqui. Deleto e vou clicar aqui o seguinte, ó, círculo dado centro em um dos seus pontos. Então clico em um ponto e clico em outro. Aqui eu vou construir, vou usar a ferramenta compasso. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar no círculo e vou, ó, já tem um círculo aqui, tipo com as mesmas configurações. Clico aqui, teclo ESC e olha, como você pode ver, da mesma forma como no smartphone, ó, eu tenho um círculo que depende deste círculo aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui no círculo C para saber como que é a definição dele, né? Círculo C não, círculo de centro em C, que tem nome aqui o que? D, né? Vou dar 2 cliques nele aqui, ó. Olha o que acontece. Ele fala o seguinte, ó. O círculo D, que é este daqui, ele é centrado em C e ele tem o mesmo raio do círculo C. Quem é o círculo C? É este daqui. Olha aqui, ó. Círculo C. Então, a definição dele por comando é círculo centrado em C com o mesmo raio do círculo C. Isso que faz a ferramenta compasso obter um círculo congruente. Voltando aqui para o smartphone, eu vou clicar neste menu e vou fazer o seguinte, eu limpar tudo. Ao limpar tudo, ele fala, deseja gravar as modificações, eu vou descartar. Feito isso, então, eu tenho aqui as ferramentas recuperadas, ó, inclusive ele retraiu todas as ferramentas que eu abri. Clico em mais
E agora eu vou novamente na parte mais inferior, clico em mais. Agora eu vou aqui na parte de círculos novamente. Ó, estou aqui na parte de círculos. Eu vou então construir o quê? Vou construir um setor circular. Clico na ferramenta setor circular, clico em um ponto aqui, clico em outro ponto aqui e ó, vou clicar um ponto aqui. Olha o que aconteceu. O ponto C não pertence ao setor. Ele apenas é útil para poder definir qual que é o tamanho ou a medida do meu ângulo BAC. Mas eu vou clicar novamente na ferramenta setor circular. Então eu vou clicar em um ponto aqui, agora eu vou clicar num ponto aqui e vou clicar num outro ponto onde? Aqui. Olha o que aconteceu? Eu construí o quê? Um setor circular onde o sentido dos pontos, da construção dos pontos é importante. Ó, se eu colocasse esse ponto para cá, o setor estaria aqui. Como eu coloquei o ponto EDF, ele faz a abertura num outro sentido. Então, essa definição do setor, ou seja, a ordem como constrói os pontos, vai fazer essa diferença. Agora, retomando aqui o GeoGebra no computador, eu quero construir um semicírculo. Será que tem a ferramenta semicírculo no GeoGebra? Clico aqui e acesso aqui, semicírculo. Então, ao clicar em um ponto A e um ponto B, o GeoGebra constrói aqui um semicírculo. Aí eu queria que ele tivesse aqui o interior marcado, né? Então, se eu clicar na janela de ferramentas rápidas, então eu seleciono e aqui eu tenho as cores. Aí eu posso selecionar uma outra cor, por exemplo, um verde. E aqui, clicando nesse slider aqui, nesse controle deslizante, eu consigo marcar aqui a cor. Mas você pode falar assim, poxa, Sérgio, eu queria que tivesse um segmento aqui. E nesse caso, basta você fazer o quê? Clicar em segmento, e construir um segmento aqui. Mas tem uma forma de fazer isso que eu não preciso construir tantos objetos? Vamos pegar aqui então o seguinte, clico aqui em setor circular. Então eu clico em setor circular, clico em um ponto C, um ponto B aqui, e aí eu clico em um ponto qualquer aqui, que é um ponto E. Aí se diz assim, mas você vai controlar manualmente essa medida? Não, eu vou dar 2 cliques aqui no E, e vou abrir a caixa aqui, né? E aqui está a definição dele, né? Como se fosse a definição literal dele. Eu vou deletar essa definição aqui literal e vou escrever assim, O ponto E, que está ali, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual a girar, aí aparece aqui o comando, né? Girar qual objeto? Girar o objeto D. Que ângulo? Eu posso escrever aqui 2π. Como que eu escrevo 2π? 2 vezes π. Coloquei 2 vezes π. Minúsculo, né? Em relação a qual ponto? Em relação ao ponto C. E clico aqui em aplicar. Mas eu não queria 360 graus, eu queria um semicírculo. Tá ok, então você tira aqui o 2π. Coloca somente π. Aplicar. O que aconteceu? Ok, então eu tenho aqui, os pontos C, E e D que definem o quê? Um semicírculo. Mas eu utilizei aqui a ferramenta setor circular ao invés de utilizar a ferramenta semicírculo. Então, essas são formas diferentes de realizar a mesma construção. Bom, eu ainda não construí aqui arcos, né? Tem a ferramenta arcos também? Tem arco circular e circuncircular. Clicando aqui em arco circular, eu posso clicar em um ponto, outro ponto, e eu tenho aqui apenas um arco. E funciona da mesma forma como o setor. Olha, esse ponto define somente o quê? O ângulo central aqui do arco, né? Se eu colocá-lo nesse sentido, modifique aqui o setor. O que você deve fazer? Você deve clicar na ferramenta então, aqui de construção de círculos, né? Arcos e compassos, semicírculo, e você deve experimentar essas ferramentas, tanto aqui no GeoGebra para o computador, como também aqui no GeoGebra para o smartphone. Eu fiz então esse paralelo entre as duas ferramentas para mostrar para você que elas funcionam de forma muito similar. Só muda então a forma de operar com uma e com a outra. Uma eu opero com os dedos, né, na tela de um dispositivo menor, e o outro eu opero onde? No meu computador. Bom, eu quero novamente falar o que eu já falei. É muito interessante, ou é muito importante você saber usar o GeoGebra para o smartphone. Por quê? Porque os nossos alunos da educação básica e do ensino superior, como é o meu caso, eles têm, a grande maioria tem esses dispositivos. Então é muito mais fácil pedir para eles.
instalarem o GeoGebra no seu dispositivo. Inclusive você pode pegar o link do nosso vídeo do curso e falar assim, olha, é assim que instala, e enviar para os seus alunos e pedir que eles instalem, e aí você vai usar muito mais facilmente o GeoGebra nas suas aulas do que sempre ter que levar os alunos no laboratório para utilizar o laboratório de informática em um momento especial. Não, quando a gente precisar usar o GeoGebra, ele está ali na mão, no bolso do aluno, no seu smartphone. Peça para ele que abra e utilize, e assim você vai conseguir utilizá-lo e trazer alguns elementos que você acredita que podem até dinamizar as nossas aulas. Então, fica aí a dica e nos vemos no próximo vídeo.